Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E hoje nós vamos lá em Salmos 51, um salmo maravilhoso, e eu vou te contar o contexto depois que eu ler. Vamos ler o verso 1 ao 6. Salmos 51 diz assim: Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo. Lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi e viste tudo. Sabes a extensão da minha maldade. Tens todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. E o que Davizinho está aqui, orando, clamando ao Senhor. Nesse salmo aqui, se eu não me engano, ele está com um pano de saco cinza sobre a cabeça, que era a demonstração de um arrependimento real, de verdade, porque Davizinho errou e errou feio. Foi um abismo chamando outro abismo. Aqui o profeta Natan tá lá na cara dele, olhando para a cara dele, falando para ele: caramba, tem uma história sinistra que tá acontecendo aí. E eu quero aqui saber a tua opinião, assim, como é que você ia reagir, né? O que você ia fazer nesse caso, só para eu entender como é que eu devo agir também. Aí Davi: que isso? Pois não, pode falar. Pois é, então, tinha um homem muito rico, com muitas ovelhas, o cara era tipo top. E aí ele começou a querer a ovelha de um pobre, que só tinha uma ovelha, e o pobrezinho lá só tinha aquela ovelha. Tu acredita que ele vai lá e pega a ovelha do cara, ainda mata ele? Tu acredita nisso? Que? Não é possível. Natan, tu não tá falando sério. Isso aconteceu no meu reino? Não, que isso, absurdo. Não, vamos resolver essa parada. Aí Natan faz assim pra ele: pois eu tô falando de você. Opa. Estamos aqui falando do cenário terrível de adultério. Davi, Batseba, né? E Urias, que era o marido de Batseba, que era um dos comandantes das guardas de Davi, que, né, tá tendo guerra, e Davi, desocupado, tá passeando pelo terraço. De repente ele dá uma olhada e fala: que isso? Quem é aquela ali? Batseba, tá, chama ela aí, quero conversar com ela, entendeu? Chama ela aqui pro meu quarto pra gente conversar. Davi queria conversar com Batseba. E aí, nessa conversa, Batseba fica grávida. Aí ele fala: bom, tranquilo, né? Urias está lá, manda Urias voltar. Um abismo. Primeiro, o que Davi estava fazendo lá se Israel estava em guerra? Ele tinha que ir para a guerra, mas ele estava lá. Primeiro erro de Davi: estar no lugar errado, na hora errada, porque ele estava se achando. Davi estava soberbo: eu sou rei, eu tenho não sei quantos soldados, eu posso. E é nesse momento, o orgulho, ele sempre vai preceder a queda. Porque se somos imitadores de Cristo, se tem uma coisa que ele não tinha, era orgulho nenhum. Então a gente precisa imitá-lo, mas vai. E aí ele tá lá, de boa, né? Regozijando-se no seu orgulho, nadando no seu ego, quando de repente ele vê Batseba. E Satanás tá fazendo nada, você tá vendo? Tá um calor, mulher. Vai lá tomar banho no quintal. Tá muito quente dentro de casa. Não, toma banho no banheiro aqui, não tô conjecturando. Toma banho no banheiro aqui dentro, não toma banho lá fora. Tá calor, né? E ela vai, tá lá tomando o banhozinho dela, e de repente, do terraço, o rei olha e fala: que isso, gente? Que é aquilo ali? Foi tentado pela sua própria cobiça. E aí, ele chama Batseba, sem se preocupar de quem ela era mulher, de que ela era casada, ou ele sabe. Agora eu não me lembro se ele sabia ou não. Enfim,
Enfim, ele se deita com ela e ela engravida. E quando ela fala pra ele que tá grávida, ele fala, é fácil resolver, isso é bobeira, isso a gente resolve rápido. Não, ele sabe sim, ele sabe que ele é casado assim. Aí ele, não, ó, gente, ela é mulher de Urias é meu fechamento, vai lá, manda Urias vir, Urias vai pra casa, vai conversar com a esposa dele, e ela, né, tá grávida, acabou, problema resolvido. Urias vem. E quando Urias vem, ele oferece um jantar pro cara, como é que tá lá na guerra, tá um falso. Olha, gente, sério, o que Satanás ele faz? Ele cega o nosso entendimento. Olha o caráter corrompido de um cara que é um homem segundo o coração de Deus. Olha bem. E aí ele vai, conversa com Urias, e aí, cara, como é que tá lá e tal? Pô, trouxe você porque foi meu parça, meu fechamento, vamos jantar aqui e tal, toma um vinhozinho, pô, tá suave. Agora, vai descansar, pô. Vai lá conversar com a tua esposa e tal, matar a saudade, vá. Aí Urias fala assim, sinceramente, eu não acho justo não, cara. Porque o pessoal tá lá na guerra, não, tu vai, não vou, vai. E aí Davi bota o cara pra fora já tipo tenso, meu Deus, e agora? Pois é, Urias não vai, Urias fica deitado na porta do palácio, porque ele acha um absurdo ele ter que ir pra casa, descansar, namorar, dormir, enquanto a galera tá na guerra. Olha o coração desse cara. E aí Davi, tá bom, tu não vai não? Então tá bom então. Primeiro problema, Davi tava no lugar errado, no terraço, quando era pra ele estar na guerra. Lugar errado, na hora errada. Segundo, ele adultera sem nenhum pudor, sem lembrar-se, né, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Terceiro, ele começa a fazer uma trama diabólica para que o filho do adultério seja encoberto. Não. Quarto, ele manda matar Urias. Olha isso, um abismo foi chamando outro abismo. Qualquer semelhança, né, com o dia a dia da gente não é mera coincidência. Quantos são os casos em que você vê isso? A pessoa erra aqui, não se arrepende, erra de novo, não se arrepende, um erro pior, não se arrepende e vai vivendo assim, ó, o afastamento de Deus. É isso que provoca os nossos erros inconsequentes em sequência. Erros inconsequentes em sequência. É o afastamento de Deus. Davi estava nadando no ego, no orgulho, e Deus não gosta disso. Beleza. Gente, olha só, vou escrever aqui uma carta. E quando vocês entregam para Urias, na carta está dizendo que é para botar Urias na linha de frente. Olha isso. Chega lá, o pobre do Urias não se dá nem ao trabalho. Ele é tão leal que ele não abre a carta para ler. E ele vai com a cartinha que decreta a morte dele lá para o campo de batalha. Chega lá, ele entrega para o comandante, sei lá. E aí o cara bota ele na linha de frente, pum, morreu. Ó, o Urias morreu, hein, Davi? Pô, show, suave. Batseba, agora casar, demorou. Casou, tava grávida, nasceu prematuro, menino. Pronto. Resolvido o problema. O menino nasce, adoece e morre. Mas antes disso acontecer, eu contei, dei spoiler, né, no final da história, que eu acho que você já sabia. Nesse inteirinho de tempo aqui, Deus revela para Natan, que é o profeta dessa época, né? O homem de Deus. E aí Natan vai lá conversar com ele e conta essa história. Cara, tu quer saber o que está acontecendo? Uma questão, nananã, da ovelhinha, papapá, nananã. Ele fica revoltado e aí eu acho que ele manda matar. Não, tem que matar esse cara que fez isso, não sei o que. Aí Natan fala, mas esse cara é você. E eu já sei, Deus já revelou que você fez isso e isso. Esse Salmo 51, Davi está se arrependendo. Mas ele está se arrependendo de verdade. E aí tu pensa, né? Como é que um cara vacilão desse é um homem segundo o coração de Deus? Davi, quando ele peca, ele só peca um pecado na vida. Ele nunca mais repete aquele erro. Ele erra e se arrepende genuinamente. E é esse texto que a gente leu aqui. Ele está clamando pela graça e pela misericórdia para apagar o passado dele sujo, para levar a culpa dele embora. Ele está diante do Senhor com sinceridade. Fala, Senhor, faz o que o Senhor quiser, que eu sei que eu estou errado. E a vontade de Deus é feita. E esse menino, que é fruto do pecado, morre. Depois ele casado agora tudo, né, direitinho, casado com Batseba, que gera Salomão, né? Enfim, mas isso aqui tem muito a ver com arrependimento e perdão.
A graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela não existe para nos manter no pecado, para fazer com que a gente viva pecando. Não, mas ele vai me perdoar, mas o que tem? Eu vou, peco, volto, peço perdão. Peco, volto, peço perdão e tá tudo certo. Não, muito pelo contrário. Essa disponibilidade do coração de Deus em nos perdoar, ela deve nos constranger exatamente a não pecar. Porque Ele nos ama tanto e tem um amor, uma misericórdia, um perdão sempre disponível pra gente, que isso deve nos despertar no sentido de, cara, Ele não merece. Olha aí, olha a diferença. Ele não merece que eu viva pecando, até porque quem vive pecando não encontrou verdadeiramente a luz do Senhor. Não escolheu efetivamente abandonar, rejeitar, tomar a sua cruz, porque renunciar a beber não é fácil. Não é fácil para você, não era fácil para Davi, não é fácil para Moab, não é fácil para ninguém. Renunciar aos desejos da carne, a gente está vivo, a gente tem vontades, mas tudo isso é nada, é lixo, como diz Paulo. É lixo perto do que a gente tem com Ele, perto do que a gente tem de relacionamento, de proximidade, de intimidade e o que isso nos oferece de graça e de favor de Deus. E esse amor de Deus que estava na vida de Davi, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, por se arrepender genuinamente e não errar de novo naquele ponto, esse amor e essa misericórdia também estão sobre nós, para nos incentivar a não viver uma vida de pecado, a nos levar a um arrependimento sincero e genuíno, para que nós possamos viver e manter um relacionamento saudável com o Senhor, agradando ao coração do Senhor, vivendo e reconhecendo quem Ele é nas nossas vidas. Será que vale a pena trocar os pecados que duram um tempo, uns minutos, umas horas, uns dias, uns meses, até que são um ano, 2, 3, 20, por uma eternidade com Deus? O ser humano ele não tem noção de dimensão de uma eternidade. Mas o que a gente vê é que a eternidade ela pode ser resumida no para sempre. E o para sempre, diferente do que diz a canção, para sempre sempre acaba, né? Não. O para sempre com Deus ele nunca acaba. Então, será que a gente está fazendo a troca certa? Será que vale a pena? Será que valeu mesmo a pena para Davi ter pego a mulher do outro cara, ter mandado matar o cara, ter feito tanta maldade, tanto pecado contra um Deus que ama e está sempre disponível para perdoá-lo? Essa é a reflexão de hoje. Eu espero que ela fale ao teu coração e que você consiga entender o que Deus quer contigo nesse dia. Ele quer de você um arrependimento sincero. Ele quer de mim um arrependimento sincero, porque o perdão dele, a misericórdia e o amor estarão sempre disponíveis, porque ele é Deus. Nós necessitamos de tudo isso que está nele. Então que hoje nós possamos pedir ao Espírito Santo para nos revelar até aqueles pecados que a gente nem sabe que está pecando, para que a gente verdadeiramente rasgue tudo, jogue fora e possa estar novamente alinhado aos desejos do coração do Senhor e sermos como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então para hoje eu quero muito que você entenda que o que diz lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele está sempre disponível para nos perdoar. Mas será que nós estamos sempre disponíveis a nos arrepender? Também quero muito que você entenda que o arrependimento é diferente do remorso. O arrependimento nos leva a uma mudança verdadeira, ao passo que o remorso dói por um momento, mas logo em seguida nós voltamos a praticar o mesmo pecado. Hoje, o que Deus quer é que nós nos encontramos no lugar do arrependimento verdadeiro, que gera mudança, e não no lugar do remorso, que faz a gente ficar preso no pecado para sempre. E por último, mais ou menos importante, eu quero que você entenda que é uma decisão muito particular. Eu não posso tomá-la por você, nem o Senhor pode te obrigar a tomar a decisão de parar de pecar. É uma consciência que o próprio Espírito Santo coloca em nós, a consciência do pecado, do juízo e da justiça. E eu peço que hoje Ele possa derramar sobre a nossa consciência essa nova mentalidade, para que a gente esquadrinhe a nossa vida, se arrependa verdadeiramente e encontre o perdão e o favor de Deus. Pai,
muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por essa palavra maravilhosa, muito obrigada por aprendermos tanto com os personagens da Bíblia e porque hoje a vida de Davi falou conosco de alguma forma. Obrigada, porque essa verdade chegou até nós tantos e tantos anos depois para nos ensinar. Muito obrigada. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e nos ajuda a andar por um caminho íntegro e reto diante de ti. Um caminho, Pai, em que nossas vidas possam estar transparentes diante da tua bondade, do teu favor. Que o Senhor não nos deixe, Senhor, nem nos abandone, mas que o teu Espírito tenha total liberdade para nos mostrar os pontos em que precisamos melhorar para agradar ao teu coração. No nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas em tuas mãos e clamo pela intervenção do teu Espírito Santo, nos ajudando a mudar a rota, o destino, o fim da nossa história. Cuida da nossa casa, livra-nos de todo e qualquer mal, nos abençoa com a tua companhia hoje. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!